Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a formação do Estado moderno a partir de 3 autores. 2 modernos, o Hobbes e o Kant, e um contemporâneo, que é o Hegel. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente pensar, não é, que a modernidade ela vai colocar o indivíduo como o seu centro, né? O seu centro político, digamos assim, para pensar a questão da formação do Estado. Ora, esse indivíduo, ele, por exemplo, num autor como Hobbes, né, ele vai ser pensado como um indivíduo que calcula, né? É um indivíduo que calcula, é um indivíduo que está fazendo cálculos de meios e fins, né? Tendo em vista, por um lado, a sobrevivência, por outro lado, a sua prosperidade, né? No entanto, como são vários indivíduos, né, e aí nós podemos pensar até numa metáfora física, né, em que nós temos aí vários corpos que possuem movimentos distintos, né, nós vamos ter colisões. Ora, essas colisões, do ponto de vista político, significam que nós teremos algum tipo de violência, em que nós teremos, na verdade, um estado, né, que o Hobbes vai caracterizar como um estado de natureza, né, em que os homens vão sempre se sentir com o medo da guerra de todos contra todos, com medo dos outros homens. Bom, o que vai ser interessante, mas o que eu não vou ter tempo para detalhar aqui, é que o Hobbes vai ser um dos primeiros dos naturalistas, né? Quer dizer, ele vai pensar em leis, né, naturais, são algumas leis naturais, as quais, na verdade, os homens devem seguir para que haja algum tipo de harmonia, né? A mais importante que eu vou mencionar aqui é aquela em que dizem que os homens, né, devem lançar mão das suas liberdades. Ou seja, eles lançam mão da sua liberdade em prol de algo maior, né, que o Hobbes vai chamar de um Leviatã. Esse Leviatã nós podemos, há várias interpretações, mas nós podemos compreender como a formação do Estado. Então Hobbes vai formar uma armadura de leis naturais, mas ao mesmo tempo o Estado está se formando a partir da espada. Ou seja, está se formando a partir da força, né? Quer dizer, aquele que detém a força é aquele que vai deter o Estado, não é? Bom, se nós pegarmos um outro filósofo moderno, e aí a gente já vai passar mais de 100 anos, né? Nós saímos do século XVII e vamos chegar ao final do século XVIII, o Immanuel Kant, ele vai pensar essa ideia da passagem do estado de natureza para o estado social, ou seja, a ideia do pacto social, lá do Hobbes, de uma outra maneira. Para o Kant, a formação do Estado é pela força. Kant não acredita que haja a possibilidade da criação de um Estado que não seja pela força. Ele leu muito Hume e ele sabe que o Estado não vai se formar a partir de uma confraternização de amigos. Quer dizer, o Estado se forma pela violência. Isso é um fato, né? Agora, isso não significa que o Estado, né, e principalmente a ideia de uma sociedade civil que vai surgindo no Kant, ou a ideia de uma esfera pública que vai surgindo no Kant, não possa atuar e confrontar esse Estado. E aí que nós teremos uma mudança radical em relação ao Hobbes, né? Porque o Hobbes está pensando muito a questão da formação do Estado pela violência, pelo poder, né?
O Kant já está pensando essa formação pela razão. E com isso, na verdade, a ideia da formação do Estado, a ideia do próprio pacto social, ou a ideia do próprio contrato social, é uma ideia, simplesmente, né? É uma ideia da razão. É algo pelo qual nós nos regulamos para pensar a própria história moderna e a própria formação do Estado moderno. E o que vai significar isso? Isso vai significar que nós teremos a justiça, que nós teremos o direito, né? Mas o direito pensado como justiça, não apenas o direito pensado como contratos cíveis ou contratos privados, né? Porque no Estado natural nós podemos ter contratos, né? Só que o mais forte pode ir lá e romper esse contrato. O direito público, ele vem exatamente para pensar a legitimidade desses contratos particulares, por um lado, mas, por outro lado, ele vem também para legitimar a própria ideia de uma constituição civil, né? Ou de uma constituição, melhor dizendo, republicana, né? Em que nós teremos a necessidade, né, de uma interferência do público, né, em relação ao Estado. Então o Estado ele vai ser pensado, né, de uma forma racional, digamos assim, não no sentido do puro poder, mas no sentido em que nós temos, por um lado, poder e coerção, mas por outro lado também liberdade, né? Por exemplo, liberdade de expressão, quer dizer, a possibilidade de confrontar aquilo que está sendo dito pelo monarca, a possibilidade de confrontar aquilo que está sendo dito pelo próprio Estado ou que está sendo promulgado enquanto leis, né, a partir de leis. Por fim, né, e aí nós teremos uma grande mudança, né, na maneira de pensar essa questão da formação do Estado. Eu gostaria de citar um autor já considerado contemporâneo, mas pode ser muitas vezes considerado como moderno, que é o Hegel, né? O Hegel vai fazer uma forte crítica, né, ao Kant, né, porque o Hegel já está pensando o Kant, o direito kantiano, né, a partir da ideia da sua moral, e para o Hegel a moral kantiana é uma moral não apenas formalista, mas ela também é uma moral vazia, né? Portanto, ela é uma moral que não dá conta do real, né, digamos assim, ou do real concreto. Com isso, o Hegel vai ter que pensar ele vai pensar uma outra maneira. Ele tem que passar por essa ideia da moral kantiana, mas ele vai ter que pensar a formação do Estado e a formação da sociedade, em primeiro lugar, por meio do que nós podemos chamar de uma eticidade, né? Ou seja, ele vai retomar alguns elementos aristotélicos, né, em que nós temos o surgimento da família, em que a ideia de amor vai ser muito importante, né, no interior da família. Num segundo momento, nós temos a própria formação de uma sociedade que, de alguma forma, vai se organizar também a partir do direito. E, por fim, o que eu acho importante, né, é que o Hegel leu, além do Adam Smith, né, ele leu também o Ricardo, né, um economista importante do século XIX, que também foi muito criticado pelo Marx, né? E ele já percebe que no interior da sociedade civil está surgindo, por meio do conceito de carência, a ideia do mercado, né? Quer dizer, aqueles interesses, né, políticos que nós tínhamos lá no Hobbes, né, aqueles interesses que pressupunham cálculos políticos, que pressupunham a questão da prosperidade, né? Aqui isso vai ser pensado por meio de carências, né? Ou seja, indivíduos que no interior de uma sociedade precisam acumular cada vez mais, né? Então, ao contrário do Kant, que só leu Adam Smith, porque ele morreu antes do surgimento do Ricardo, né? E, portanto, só tinha como, digamos assim, baliza a ideia do comércio, o Hegel já tem a ideia do mercado.
como aquilo que vai caracterizar a sociedade civil, aquilo que vai caracterizar, de alguma certa forma, o público, né? E o grande problema, falando principalmente dos princípios da filosofia do direito, do Hegel, existem outras interpretações, mas é que o grande problema é que nós não teremos aí uma suprassunção ou uma ideia de uma Aufhebung, né? Em que nós teríamos uma passagem, portanto, dialética para o Estado. Na verdade, o Estado vai surgir aí, né, por meio, seja, por um lado, por meio da polícia, né, que não é exatamente como nós entendemos a polícia hoje, mas por meio da polícia e, por outro lado, por meio de corporações burocráticas, né, o Estado ele vem exatamente para tentar dirimir, né, essa situação, né, caótica que é a sociedade pensada por meio do mercado. Para terminar, eu acho que é interessante, né, nós sempre levarmos em consideração pelo menos esses dois autores, né, Kant e Hegel, tendo em vista de vez em quando Marx, né? Hegel argumenta que a realidade é mera subordinada de éticas não naturais, enquanto Kant, com seu imperativo categórico, diz que ontologicamente ela só existe na imaginação. Quer dizer, sem fazer um fla-flu, né? Por quê? Na filosofia contemporânea, principalmente na teoria crítica, nós temos hoje um grande embate, né, de autores que de uma certa maneira ou vão mais para o Hegel ou vão mais para o Kant, né, mas que também muitas vezes tentam fazer uma confluência entre esses dois autores, né? Ou seja, não se trata apenas de pensar a sociedade civil por meio do mercado, como nós também não podemos ser ingênuos de não pensar a sociedade civil sem o mercado. Mas, por outro lado, é importante também nós pensarmos a sociedade civil como um poder importante que vai se colocar contra o Estado, que vai se colocar, muitas vezes, né, contra o Estado na medida em que ela vai reivindicar direitos, né, do ponto de vista do Kant, ela tem de falar ao soberano e o soberano, de alguma forma, tem de ouvir essa sociedade civil. Eu acho que essas duas ideias, né, elas vão ser muito interessantes e elas vão ser muito discutidas na filosofia contemporânea, na teoria crítica. Kant e Hegel, mas sempre tendo Hobbes como pano de fundo, eu acho que são três autores aí interessantes para nós pensarmos a fundação do Estado moderno e nós pensarmos a própria ideia de Estado hoje e os seus limites. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa conversa e depois nós teremos mais. Tchau, tchau. Obrigado.